E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um episódio dessa série Desenhe Comigo. Espero que vocês estejam gostando e peço perdão aí se alguma coisa nos primeiros vídeos que eu tô fazendo não tá muito de agrado, não tá muito legal, exatamente porque eu ainda estou me adaptando a esse novo método aí de ensino, tá? Através de vídeo, né? Uma coisa mais direta. Eu tô tentando fazer menos cortes possíveis nos vídeos e deixando uma coisa bem assim natural mesmo para vocês verem como que é na prática um desenho sendo feito assim sem corte, sem aceleração, tá? Como vocês podem ver, essa parte do rosto aqui já tá pronta e acho que vocês, né, deve ter procurado o vídeo ou ainda não sabe, mas infelizmente eu acabei por acidente apagando o vídeo que eu fiz todo esse processo aqui do rosto dela. Mas calma, que nem tudo tá perdido, tá? O que acontece é o seguinte, eu pego esses vídeos, né, que eu gravo e transformo em speed art e acabo apagando os vídeos antigos mais longos, exatamente para liberar mais espaço, mais memória no celular, né? E às vezes eu passo pro PC também, porque eu faço a edição dos vídeos no PC. Só que esses últimos vídeos que eu gravei, eu peguei, fiz speed art e os últimos eu não passei pro PC e acabei apagando acidentalmente, tá? Então o que eu fiz? Eu peguei um pedaço da speed art, né, que eu fiz toda essa área aqui do nariz e do lábio dela e dei uma desacelerada. Não foi muita coisa que eu consegui fazer, mas resumiu aí em 4 minutos de vídeo. E eu joguei uma narração por cima, aí resumindo o que eu fiz aqui nesse lado aqui do rosto dela, exatamente para vocês não ficarem perdidos no desenho, tá? Mais uma vez eu peço desculpa para vocês, tá? Mas eu acredito que esse pequeno vídeo aí vai ajudar aí vocês a se encontrar mais ou menos aí no desenho. Qualquer dúvida vocês podem estar deixando nos comentários. E assim que a gente voltar, vou tá dando mais uma breve explicação de como eu fiz o lábio dela, tá? Que eu ainda vou trabalhar numas texturas aqui ainda. E aí a gente vai voltar aqui fazendo a sobrancelha e o olho dela tudo nesse vídeo, tá bom? Então assistem aí e podem fazer com calma, com tranquilidade que vai dar certo. Então, galera, para mim resumir aqui o que eu fiz nessa área do rosto dela foi o seguinte: eu peguei o lápis HB, fui marcando essa área mais escura do rosto dela, né, que seria o buço, que é entre o lábio e o nariz, a gente chama de buço. Depois eu peguei a lapiseira 07 com grafite 4B e fui escurecendo mais ainda para deixar mais evidente essa área escura que ela tem embaixo do nariz. E fui puxando ali o sombreamento com esfuminho. Depois trabalhei ali a lateral do rosto dela, fui trabalhando o buço dela também, tá? Vocês percebem que eu não passo a lapiseira na bochecha dela, tá? Eu simplesmente vou puxando esse sombreamento pro meio do rosto dela com um papel higiênico, tá? Para esfumaçar mesmo, para não deixar muito branco e para dar essa sensação de volume. E aí eu continuo escurecendo a lateral do rosto dela, tá? Exatamente para dar essa sensação de volume e profundidade. Na sequência eu pego a lapiseira e começo a trabalhar as áreas mais escuras do lábio dela, né? Vou trabalhando essa parte de cima e fazendo, né, marcando esse vão, essa linha que ela tem entre os lábios. Aí eu vou marcando bastante ali com a lapiseira e vou trabalhando com bastante calma, com bastante delicadeza, tá? Na sequência eu pego o lápis 2B e vou esfumaçando em volta dessa linha preta que eu fiz com a lapiseira, exatamente para quebrar essa dureza, né, e já começar a puxar um sombreamento do escuro para o claro. E depois eu trabalho por cima com o esfuminho também. E vocês percebem que eu vou dando acabamento, desenhando toda essa área de cima do lábio dela somente com o esfuminho, tá? Para deixar algo bem suave, bem delicado, porque o lábio é uma parte delicada do rosto, então você tem que tomar bastante cuidado para você não marcar. Na sequência eu pego a lapiseira 03 e vou fazendo pequenas texturas labiais, tá? Eu vou estar explicando com mais calma em seguida como é que eu fiz essa textura labial.
né? Eu vou aproveitando esse grafite que eu fiz a partir da textura para sombrear o lábio dela. Vocês percebem que eu não peguei o lápis e fui pintando de uma vez o lábio dela. Não, eu fui seguindo a imagem de referência, fazendo ali com muita calma alguns detalhes e puxando o sombreamento ali com um esfuminho, tá? E dessa forma vai se formando aí o desenho. Em seguida, eu começo a marcar essa parte de baixo do lábio dela, que é uma área um pouco escura, né? Ela tem um sombreamento ali nessa parte de baixo do lábio, que já dá ligação ao queixo, né? A gente chama de cavidade entre o queixo e o lábio. Então, para evidenciar um pouquinho mais, eu passo a lapiseira, né? Vou marcando bastante com a lapiseira ali e em seguida eu passo o esfuminho puxando ali o sombreamento para suavizar. Então eu dou uma esfumaçada de leve ali na lateral do queixo dela e volto pro lábio, fazendo alguns detalhes finais, alguns acabamentos para deixar um pouquinho mais bonito aí essa parte do rosto dela. Então, galera, finalmente voltamos aqui. E eu vou já começando a falar sobre o lábio, tá? Vocês viram que eu fiz uma pequena textura aí do lábio. Ainda não tá 100% como eu quero, né? E, galera, não vai faltar oportunidade de eu mostrar pra vocês fazendo nariz, fazendo boca, tá? É um vídeo que eu vou ficar devendo pra vocês, né? Com mais calma aí. Mas não vai faltar oportunidade, tá? Então vamos lá, galera. A parte do lábio é o seguinte, se vocês analisarem na imagem, ela tem alguns brilhos, né, aqui no meio do lábio, e a gente vai fazer com a caneta borracha, tá? Como eu tinha dito no vídeo, eu não cheguei a sombrear o lábio dela diretamente na ponta do lápis, né? Foi mais no esfuminho do que no lápis. Exatamente porque o lábio é uma área muito delicada, né? E para deixar um pouco mais natural, mais realista, é legal que você comece a fazer ele com texturas, tá? Então eu vou jogar umas texturinhas aqui, ó. A textura simplesmente esses risquinhos que a gente vai fazendo, tá? Não precisa ser exatamente igual à imagem de jeito nenhum, mas que fique algo natural, não forçado ou muito marcado, beleza? Eu tô com lápis HB. E aqui nas laterais do lábio dela tem um sombreamento um pouco mais forte.
Pra mim criar esse efeito aqui, ó, tirar esse risco duro do lábio dela, eu mostrei pra vocês que eu sombreei com lápis. Eu não sei se foi com HB ou 2B, mas eu sombreei aqui em volta pra puxar esse sombreamento, tá? Pra dar a sensação de profundidade, volume e profundidade. Vou estar fazendo um vídeo aí explicando melhor essa questão do volume, profundidade, brilho, sombra. É primordial, tá? É extremamente essencial vocês aprenderem isso dentro do desenho realista. Ou pelo menos terem noção. Vou pegar aqui a lapiseira. Eu não tô fazendo no lábio todo essa textura, só em algumas partes mesmo. Tem uns risquinhos aqui também. Dar uma suavizada com esfuminho. Só uma batidinha só. O esfuminho não é muito legal você tipo fazer textura e sair esfregando o esfuminho, tá, galera? Porque o esfuminho ele espalha bem, então ele acaba apagando a textura que você faz. Mas eu falo assim, textura de pele, em alguns tipos de textura. Vou pegar um lápis mais escuro aqui. Aqui é bem mais escura essa área. Tô com lápis 2B da Staedtler. E como eu falei nos primeiros vídeos, galera, não importa a marca do lápis que você tá utilizando, tá? Se você tá utilizando aí uma Faber-Castell, por exemplo, o 2B da Staedtler, equivalente a um 4B da Faber-Castell, tá? A Staedtler, ela é bem mais escura, né? Um lápis mais macio que o da Faber-Castell. É por isso que muitas pessoas vê diferença, acham que porque é de marca é melhor ver essa diferença, mas na verdade não. A única diferença é na qualidade do lápis, que é um lápis de qualidade, óbvio, né? Mas eu digo assim no grafite, né? Que é mais macio, um pouco mais macio, um pouco mais escuro. É por isso que dá essa diferença e às vezes a pessoa não entende por quê. E acha que
que o desenho tá bom porque tá usando um lápis de marca, nada a ver, tá? Inclusive é um lápis que eu gosto muito de usar, mas já usei muito o Faber-Castell. Vou dar aqui só uma batidinha só com o pincel para suavizar essa textura. Eu vou iniciar aqui com o lápis HB, já marcando uns fiozinhos aqui, desenhando a sobrancelha dela. Esse lado aqui da sobrancelha, a gente percebe que os fios são mais deitados. Como disse, tudo é questão de você observar o desenho, observar a posição dos pelos, em que direção eles vêm, que direção em que eles nascem. É uma coisa que, assim, de primeira, talvez você não vá pegar assim de primeira, né? Iniciante é normal a gente não perceber essas coisas. Mas quando você tem a compreensão disso, a cada trabalho que você vai fazendo, cada treinamento que você vai fazendo, você vai aprimorando a sua habilidade, você vai afiando o seu olhar, você vai ficando bom naquilo que você observa. Como eu sempre falo para a galera que às vezes eu ensino o desenho ele te traz uma habilidade incrível de você enxergar as coisas em mínimos detalhes, de você começar a ver coisas em mínimos detalhes. Às vezes um detalhe que você não via antes, você começa a ver, você começa a perceber. Agora eu vou pegar aqui a lapiseira e vou começar a trabalhar em alguns fios aqui de cima. Aqui na ponta ela tem uns fios mais ralos e aqui uns fios mais grossos.